só de limpar a igreja, um diácono, um trabalho em si, fazer uma obra social, faz parte, mas não é o todo. O trabalhador que eu estou falando é aquele que assim, o pai fala, eu trabalho o tempo todo, e o filho, meu pai trabalha o tempo todo, e o filho só faz o que vê o pai fazer. Então, conforme o filho vai andando com o pai, de acordo com aquele momento, de acordo com aquela situação, aquela circunstância, aquele clamor do coração do pai, ele fala, pai, pode deixar comigo que eu vou trabalhar nisso com o Senhor. O trabalho agora é me preocupar com essa geração, então eu vou trabalhar, eu vou realmente trabalhar para que isso aconteça. É um trabalho onde existe preocupação, clamor, intercessão, responsabilidade, a ponto de você se preocupar, a ponto de você não se acomodar. O que é uma seara? Um campo. A Bíblia fala assim, olhem para os campos, eles já estão prontos, né? Então assim, fala assim, só que rogai. Por que rogai? Porque a gente tem que clamar mesmo para trabalhadores, porque a gente que trabalha, tem muitos que trabalham na mão de obra, mas a gente que trabalha para o Senhor são poucos, que se preocupa com o que o Senhor se preocupa são poucos, que perde o sono com aquilo que o Senhor está clamando são poucos, que consegue deitar sua cabeça lá no travesseiro, acomodar e ficar tranquilo, não se importar com o que está acontecendo ao redor, são poucos, porque a grande maioria está preocupada com o seu egoísmo, com o que o Senhor vai fazer para ele hoje, com o dinheiro que ele vai ganhar hoje, com o dinheiro que ele vai ganhar amanhã, minha vida. Então, não está se preocupando com o trabalho, com a mão de obra. E se você olha para os trigos, naquele tempo, não era igual hoje. A gente tem, qual que é o nome que fala? Colheitadeira, e passa e colhe tudo. Naquele tempo não, quando Jesus falou, olha para isso aqui. Naquele tempo exigia trabalho mesmo. Exigia alguém disposto mesmo a colocar a mão no arado. E a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por isso de equibala. Equibala é esse significado, aquele que já se entregou. E o Telmo comentou comigo que aqueles homens já se entregavam como escravo. Que ele já falou, eu já não vou mesmo olhar para trás, porque eu já sou escravo disso daqui. É aqueles que decidiram se tornar escravos do Senhor. Eles não estão negociando mais. Eles não estão assim, tipo, sabe, meu Deus, eu sou escravo da sua vontade. Não é escravo de igreja. Não é escravo da obra da igreja, que é cansativa, é fardo. Eu estou falando escravo do desejo e da vontade do Pai na sua vida. Onde o que Ele fala no seu coração e aquilo ali te incomoda. Você não consegue pegar e ficar de boa. Você fica assim, Deus, eu sou escravo, uma escrava do seu amor. E é tão bom ser escravo de um Deus amoroso, porque Ele não é um autoritário. Você quer ser escravo dele. Entende? Então aí aqueles que escolheram, eles dizem que eu não olho mais para trás. É uma ida sem volta. Eu estou disposto a cumprir a tua vontade, o teu desejo. Eu não vou olhar mais para trás. Eu não tenho nada mais atrás que fala assim, como eu queria essa vida de antes. Não, eu continuo prosseguindo para o alto. Continuo olhando para o meu Criador, o autor e consumador da minha fé, para que Ele consiga gerar dentro de mim mais fome e sede por Ele, pela vontade dEle. Então eu rogo ao Senhor que Ele envie trabalhadores, homens e mulheres dispostos a morrer pelo reino, que estão preocupados com o que o Senhor está preocupado nesses dias, que querem fazer o que o Senhor quer fazer nesses dias. Eu podia estar muito tranquilo na minha casa, sossegado com a minha família, porque ela está bem. Falar, já que a minha família está bem, eu posso ficar aqui de boa. E ver a família dos outros ao redor sendo destruída e conseguir me acomodar. Às vezes tem gente que vai com a família toda destruída dentro da sua casa e não consegue colocar a força necessária para restaurar ela. Não consegue ter as atitudes necessárias para que a vontade de Deus prevaleça. Para que o reino de Deus venha e se movimente no lar. Porque existe mais morte, existe mais renúncia. Para que o Senhor entre e se apodere das mentes dos filhos, do marido, da esposa.
esposa, de quem for dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. Então, essa noite eu quero falar com você sobre aquele que Deus chamou. Por isso que eu estou falando da seara. Quero que vocês abram lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5. Vou dar uma passeada, como sempre, na Bíblia. Deus me dê graça para ministrar. Quero que vocês abaixem sua cabeça nessa hora, se concentrem completamente no Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Eu quero agradecer porque o Senhor é aquele que nos chama, que nos encontra e que não desiste de nós. É aquele que nos chama pelo nome. É aquele que nós podemos chamar de Pai. Espírito Santo de Deus, toma as mentes, toma os corações nessa noite. Quebra as fortalezas nas mentes, toma os sentidos espirituais. Todos os sentidos espirituais que foram fechados pelas trevas. Nessa noite eu declaro eles abertos. Olhos abertos para ver ao Senhor. Ouvidos abertos para ouvir. Oh Pai, em nome de Jesus, mente aberta para receber a revelação de Cristo. Que a revelação do Senhor recaia dentro de cada coração aqui e gere frutos, gere vida, gere frutos de arrependimento, de transformação, gere vida no Espírito, Pai. Não permita que cada um que entrou neste lugar saia da mesma maneira que entrou, mas que eles saiam daqui, tocados pelo teu Espírito, tocados pelo teu fogo, incomodados pelo teu Espírito, desafiados pelo teu Espírito. Abre os olhos espirituais, para que eles possam ver a beleza da tua majestade, para que eles queiram te servir, queiram te servir e te amar para toda a vida, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Homem, você é noiva.
só quando a gente está junto. Não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é quando nós nos reunimos, pessoas com pessoas tornam a igreja. Nem só um templo se torna uma igreja. Entendeu? As pessoas vão se unir verdadeiramente com o propósito de fazer a vontade de Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Fala sobre o chamado de Abraão. A versão que eu estou hoje é a NVI. Então, o Senhor disse a Abraão, ainda ele não estava com Abraão, tá? Ele colocou que ele está com Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Repara que o Senhor deu uma ordem para Abrão. E aqui o Senhor começou a me dizer que como o Senhor nos chama, Ele primeiro nos dá a chance do erro. Ele te dá a chance de, no meio desse caminho, depois que Ele te chamou, alguns erros são necessários para acontecer o amadurecimento. E Abraão aqui foi chamado. Só que no meio do processo de amadurecimento, houve alguns erros. E o Senhor veio me falando que quando você está nesse começo, quando o Senhor te chama e acontece alguns erros, esses erros foram para que você se aperfeiçoasse nele, para que você amadurecesse e crescesse, mas não para continuar errando depois que aprendeu a não errar mais com aquele mesmo erro. Então, assim, aqui eu coloquei que esse tempo que o Senhor chamou foi um tempo de aprendizado. Então aqui o Senhor começou a me mostrar um dos primeiros erros de Abrão, e nesse processo de chamado do Senhor para a vida dele. E aqui o Senhor chamou para ser uma bênção. Ele fala: seja você uma bênção. Quando você for uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só o que recai sobre alguém que realmente caminha dentro da bênção do Senhor. Se você abençoa, né, você vai ser abençoado. Se você amaldiçoa, você vai ser amaldiçoado. Então, o Senhor, quando chama alguém, Ele quer fazer por meio de você muitas coisas. Aqui Ele fala: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero ser esse tipo de pessoa que por meio da minha vida as pessoas vão ser abençoadas. Eu não quero que por meio da minha vida as pessoas sejam amaldiçoadas, porque ou eu vou ser uma bênção por onde eu passar, ou eu vou ser maldição. Então aquilo que eu causar pelo meio do caminho, as maldições que eu causar pelo meio do caminho, né, se eu vou estar gerando rastros que o Senhor não quer. Então por isso que Ele fala: seja você uma bênção. Faça um esforço para ser uma bênção. Onde você estiver, seja uma bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, né? Faça a renúncia de ser uma bênção, porque não é fácil ser bênção. É difícil ser bênção. Às vezes a gente quer mesmo ser uma maldição mesmo, juntar o pão da barraca e estar pouco se lixando para a bênção. E a bênção não é bens materiais. A bênção é você ser uma pessoa tão cheia de paz, de alegria, que por onde você passa, você leva alegria para as outras pessoas, você transforma o ambiente por onde você passa. E olha só o poder de ser uma bênção. De ti farei uma grande nação, de ti
Então, aqui o início do chamado de Abraão, o primeiro erro dele foi levar logo. O Senhor falou, o primeiro direcionamento do Senhor para a vida dele foi: sai da sua terra, certo? E ele falou aqui: sai do meio dos seus parentes. E o que ele fez? Ele saiu só da terra, mas ele levou um parente. Se era para ele sair do meio da terra e da parentela, você acha que Deus estava falando pode levar um parente no meio da bagagem? Não, claro que não. E ele foi desobediente. Primeira coisa, já levou um parente. Logo. Né? E aqui o Senhor mostra esse erro dele. Quando o Senhor manda você ir para um lugar, Ele que vai pagar a conta deste lugar. Se você está em ordem com Ele, obedecendo Ele. Mas quando você faz algo que Ele não mandou, quem vai pagar a conta é você. Tá? Então, existem alguns pesos que o Senhor não quer que você carregue mais. Existem alguns fardos que o Senhor não quer que você carregue mais. Mas você insiste em carregar. E aí eu marquei aqui para mim esquecer. Tem uma história que fala de... É uma historinha que mostra uma pessoa que recebeu uma ordem de Deus. E Deus falou assim para ele: ó, pega essa pedra aqui e leva lá no topo da montanha para mim. E ele estava com uma carriola, eu acho. E aí ele foi indo pelo meio do caminho e ele precisava chegar no topo da montanha. Foi a ordem que Deus deu para ele: pega essa carriola, essa pedra aqui sua, que eu estou mandando você levar. A sua bagagem, a sua pedra, né, o meu chamado para você é isso. Então você chega até a montanha, faça isso. Só que ele foi indo e no meio do caminho ele encontrou um amigo. Nossa, tá difícil, hein? Estou com uma pedra aqui e eu não consigo carregar. Você está com uma carriola aí, vai ficar mais fácil para você, porque você tem carriola, né? Então assim, eu não quero carregar essa responsabilidade minha aqui, essa pedra minha. Sabe que você não podia carregar essa pedra para mim? Eu estou bem cansado, estou sobrecarregado, mas... Só que eu não quero fazer a minha parte. Eu estava uma pedra pequenininha, né? Esse amigo dele chegando dele, desabafando com ele, falou: leva essa pedra. Aí o cara falou assim: ah, tudo bem, eu levo para você. Colocou. Aí no meio do caminho ele encontrou outra pessoa. Aí ele encontrou outra pessoa também que estava com uma outra pedra, que também estava com outro problema, que ele também não queria resolver. E ele falou assim: já que você está com a carriola, já que você está pegando essa pedra aí, essa outra pedra aí, pega essa outra aqui também, não estou conseguindo resolver esse problema aqui, pega essa pedra, leva para mim, né? Eu fico aqui mais de boa, mais tranquilo, mas você consegue, você tem carriola, eu não tenho carriola, você tem, né? Aí a pessoa foi indo e foi carregou mais outra pedra. E assim por diante. Até chegar no topo da montanha, ele encontrou várias pessoas no meio do caminho, várias pessoas que não queriam carregar a sua responsabilidade e estavam entregando tudo para ele. E ele foi pegando tudo. Chegou num tempo e ele começou a cansar. E ele começou a ficar bem cansado, bem sobrecarregado, assim, a mais. E aí ele começou a reclamar com Deus: assim, Deus, está pesado, eu não estou aguentando. Você pediu para mim levar a pedra lá no topo da montanha, mas eu não estou conseguindo levar. Está pesado demais, está difícil demais. Por que está pesado? Por que está difícil desse jeito para mim? Por que só para mim é difícil desse jeito? Por que para o outro é mais fácil? Começou a reclamar, começou a procurar diante de Deus e começou. Aí na hora Deus respondeu para ele: mas eu não pedi para você carregar todas essas outras pedras. Eu pedi para você carregar somente essa aqui e chegar no topo da montanha. Se você tivesse me ouvido e obedecido, você tinha chegado no topo da montanha, com a única pedra que eu poderia você chegar. E claro que o que eu estou querendo dizer aqui não é para ficar isento de ajudar outras pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque às vezes no pacote dessa pedra, que essa pessoa já estava carregando, já tinha já uma porção daquilo que ele tinha que fazer, da responsabilidade dele. O problema foi que essa pessoa começou a pegar a responsabilidade que não era dele, coisas que o Senhor não mandou. E por isso ficou pesado. E por isso que se tornou um fardo. E aí, por isso que o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se está pesado, é porque você está fazendo coisa que o Senhor não mandou você fazer. Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E é o que Ele quer fazer com as nossas vidas: aliviar.
E ele vem e traz uma paz que excede todo entendimento, que não deixa aquilo que é pesado ficar pesado, porque ele está carregando junto com você. Aquilo que ele mandou você carregar, você vai carregar. Não carregue nada mais e nada menos. Simplesmente fique atento com o que ele te pediu para fazer. A ordem dele. Por isso que às vezes a gente leva bagagens na nossa vida desnecessárias que o Senhor já mandou deixar. Pesos desnecessários que o Senhor já mandou deixar. E a gente insiste em carregar. E por isso vai ficar pesado. Por isso que vai ficar difícil. Então é isso, o Senhor é um dos outros. Tem coisas que o Senhor vai começar a revelar para você a partir do momento que você deixar certas coisas que Ele já mandou você deixar para trás. O significado do nome de Ló, deixa eu achar aqui. Meu Deus, eu tinha voltado o negócio. Eu vou encontrar. Qual é o significado do nome desse homem? É algo que atrapalha a visão. É véu. Algo assim. Eu vou achar. Achei. Significa véu que cobre. Aquilo que você está carregando, que o Senhor falou para você não carregar, é o véu que está cobrindo as novas revelações que o Senhor tem para a sua vida. É o véu que está cobrindo os próximos passos que você tem que dar. Essa confusão, está perdido, não sabe para onde ir, é porque existe um véu que está cobrindo. Porque existe alguma coisa que você está fazendo que não era para fazer. Uma bagagem que você está levando que não era para levar. Uma pessoa que está com você que não era para estar. Um parente que não era para você estar. Ai meu Deus, você está ali. Alguém que você está fazendo algo para fazer que você não era para fazer. O Espírito Santo vai trazendo a mente chegando quem é. Tem alguém que é responsabilidade dele, vai para largar, vai ter outro que o Senhor está falando. Não é para ficar. Não é para ficar, porque vai atrapalhar, vai fazer confusão, vai atrapalhar a visão que eu tenho para você. Vai ser o véu que vai cobrir a revelação que eu tenho para você. Eu vou provar aqui na palavra. E fala aqui, logo em seguida. No versículo 14. No versículo 14 do capítulo 3. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Depois que Ló separou-se dele, aí Deus começou a falar novas revelações com Abrão. Porque até então, antes disso, aconteceu alguns problemas, aconteceu algumas confusões no meio do caminho, começou a acontecer algumas desavenças. Aí eu volto aqui, antes de novo, que fala aqui, no capítulo 13, a desavença entre Abrão e Ló. Aquilo que você insiste em carregar, aquilo que você insiste em fazer, que o Senhor já ordenou, que não era para fazer, que não era para estar perto, não era para estar juntos, essas coisas mais, e você insiste, é um negócio para trazer a desavença, a confusão e problema. Porque depois aqui, eu não vou ficar lendo todos os textos, porque eu quero correr com os outros textos aqui. E aqui no capítulo 13 mostra que os pastores de Abrão e os pastores de Ló, porque eles tinham cada um muito rebanho e tal, começou a dar confusão entre si. Aí aqui no versículo 7 do capítulo 13 fala: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. E nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então, no versículo 11 fala que Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Porque eles conversaram e falaram: olha, é o momento de você ir para um lado, para o outro, porque eu não quero continuar nessa confusão, nessa desavença. Então, para a gente não continuar brigando, é melhor você vir para lá e eu vir para cá. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, aí depois dele se separar, depois de acontecer a verdadeira obediência ao Senhor, porque ele teve o primeiro erro de desobedecer, de levar o parente
E aí, depois que ele obedeceu, a revelação completa chegou. Enquanto ele não obedecia, a revelação ficou tampada, ficou com o véu. Na hora que aconteceu, Deus falou com Abraão, e falou: de onde você está? Olha para o norte e para o sul. No versículo 14, tá? Capítulo 13, versículo 14 em diante. Trouxe novas revelações para ele de qual era o destino dele. Às vezes o seu destino está travado porque você está travado em parente, pessoas, amigo, namorada. Só não é para separar do marido da mulher, né? Não é para construir o divórcio, né? Mas aquilo que dá para separar, já sabe, né? De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Compreendeu a revelação e o destino que ele teve depois que ele tirou o véu? O segundo erro de Abrão está lá, aqui no capítulo 14, vai falar que Abraão socorre logo. Então fica tranquilo que se essa pessoa precisa ser socorrida por você, só por você ser uma bênção do Senhor vai estar sobre a vida dela porque você é uma bênção. E Deus, no momento oportuno, usou a vida de Abrão para ajudar Ló ainda. Então, você tem um Ló na sua vida, se você precisa se separar agora, se acontecer qualquer problema, às vezes ele vai ser abençoado pela sua vida, né? Mesmo que você estiver longe, porque o Senhor tem uma promessa com quem é uma bênção, e aí ele vai cuidar da descendência, entendeu? Que é o que ele prometeu. Ele fala: faz o que eu estou pedindo, me obedece, que aquilo que você deixar para trás, eu ainda vou continuar abençoando, eu ainda vou continuar cuidando. Então não precisa se preocupar, entendeu? E depois aqui mostra que Abrão, ele foi alguém leal e fiel. Ele estava aprendendo a ser o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé assim, no instalar de Deus. Ele foi, depois de ser chamado, no processo de ter fé, primeiro ele foi lidando com as incredulidades da vida dele. Mas aqui, logo no versículo 17, no capítulo 14, fala que, voltando a Abrão da vitória, ele teve uma vitória de ter ajudado o Ló, ele vai e encontra Melquisedeque, um sacerdote, e honra a vida, sem ninguém precisar mandar. Ele foi lá e dizimou tudo na vida de Melquisedeque. Fala aqui, ó, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Abrão reconheceu o alimento, o pão, o vinho. Ele reconheceu que ele estava sendo realmente abençoado pela vida de Melquisedeque, que foi o sacerdote que apareceu na vida dele. Sem precisar ninguém obrigar ele a nada, ele foi lá e foi um homem de honra, foi um homem leal. Isso aqui foi o primeiro ponto que ele já teve, que ele não errou. Ele foi leal, sem ninguém precisar mandar ser. Ele foi honroso, sem precisar ninguém falar: você precisa ser de honra. Ele foi fiel, sem ninguém precisar falar: seja fiel. Aqui ele já passou desse teste dos primeiros erros. Mas, logo em seguida, fala de Gênesis capítulo 12, 13, deixa eu ver onde eu vou ver. Gente, a minha vida está cheia de rabisqueira. Eu não tenho tanta coisa, que tem hora que eu olho aqui e falo: Senhor da glória, eu faço esse esboço maluco aqui da vida. No versículo 1, capítulo 15, eu falo
Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando você crê verdadeiramente no Senhor, isso será acreditado como justiça. Quando você não crê, quando você se torna um incrédulo ou uma incrédula, não confia no Senhor, você não caminha na justiça. Entende? O Senhor, Ele olha e fala: nossa, essa pessoa aqui, ela caminha em justiça, porque ela crê, ela acredita no que eu estou falando. E aqui Deus falou mais uma vez com Abraão e ele simplesmente creu. Ele não precisou de muitas provas, ele simplesmente creu. E por isso foi acreditado como justiça. Só que todas as vezes que o Senhor te chama, vai acontecer circunstâncias no meio do caminho para te fazer errar e para te fazer permanecer no erro. Então aqui, nesse processo de aprendizado, ele foi tendo outros erros e outros erros. E aqui, no capítulo 16, fala sobre o nascimento de Ismael. Ele precisou acreditar, mesmo sendo velho, mesmo a sua esposa sendo idosa, mesmo sendo algo que precisava de um sobrenatural. Era algo impossível para acontecer. E o Senhor precisava que ele acreditasse. Então você acha que foi fácil ele crer? Então quando está acontecendo algo impossível de acontecer na sua vida e você escolhe crer, você vai conseguir ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque o sobrenatural vai acontecer. Como a gente cantou aqui no início, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, né? Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e temem. Se você ama o Senhor, teme o nome dele. O Senhor está preparando algo para você. Ele está preparando um sobrenatural para você, se você realmente acreditar nele. Se você não desconfiar dele. O pai, ele não gosta do filho, fique com falta de fé. Nós que já somos pais e mães, quando a gente vai falar algo com o nosso filho e ver nele: eu não confio, eu não acredito em você, a gente fica muito triste, porque a gente sabe quem a gente é, o que a gente vai fazer, a gente é pai. E aí a gente vê aquela incredulidade, aquela não acredito em você, isso dói. Então é assim que acontece com o nosso pai. Então quando ele vê fé, quando ele vê você acreditando, mesmo sem motivo para acreditar, ele fala: vai ser acreditado como justiça. Você está crendo mesmo sem ver algo. Então vai acontecer um sobrenatural, porque você está crendo sem precisar de provas. Você não está precisando que eu fique provando meu amor para você. Você simplesmente está acreditando por algo que eu já falei, por uma palavra que eu já falei. Então, aqui no versículo 16, no capítulo 16, fala que aconteceu o que Deus prometeu na vida de Abraão. Mas, assim, eu quero voltar um pouco aqui. Deixa eu achar um negócio aqui. Aqui no capítulo 12, eu quero mostrar um erro que Abraão cometeu. Ele cometeu o erro de mentir. Ele falou assim, não, ele falou uma verdade, mas para se acobertar. Ele foi omisso para se acobertar, porque ele teve medo. Enquanto ele estava fazendo o que o Senhor pediu para ele fazer, ele estava no caminho aqui do Egito, houve fome na terra. Aqui no versículo 10, capítulo 12, versículo 10 fala: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão e me deixarão mais deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Então aqui Abraão ele teve medo. Então, por conta da omissão dele, antes dele crer, aqui ele teve um erro feio. Ele teve um erro feio de, tipo assim,
chegou numa região onde ele falou: aqui esse povo vai olhar para você, vai te achar bonita, então é melhor que a gente fale que você é minha irmã, para que ninguém faça nenhum mal para mim. E nisso, ele colocou a mulher dele numa enrascada. Nisso, ele deixou a mulher dele descoberta por causa da sua omissão, por causa do seu medo. Aqui no versículo 17, no versículo 14 fala que realmente alguém pegou a Sara para tomar ela por mulher. Quer ver? Versículo 15 fala: vendo-a os homens da corte do faraó a elogiarem e ela foi levada ao seu palácio. Vendo-a os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com grave doença por causa de Sarai. Ainda não era Sarai, não era Sara, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Aqui, o Senhor começou a falar algo para mim sobre o medo dos homens, da omissão deles. Que não cumpriu o sacerdócio e colocar sua mulher descoberta em uma enrascada e deixar ela passar por uma cilada, por um problema. Aquele homem quase casou com a mulher dele. Ele meio que entregou a mulher dele nos braços de outra pessoa por medo. Homens, por favor, guardem o seu lar. Guardem a sua mulher, não deixe o seu lar descoberto por medo, por omissão, por mentiras, porque você não está fazendo a sua parte. Não deixe o medo fazer você tomar decisões erradas. Faça o que é certo. Para de fazer. Você que as mulheres estão querendo tentar falar ao mesmo tempo aí. Só que daqui a pouco vai ficar estranho para você, mulher. O Senhor foi lá e cuidou dela. Aquilo que o seu marido deixa de fazer, deixa de cuidar de você, aquilo que o homem não faz para te cumprir, o Senhor vai lá e te cobra. O Senhor vai lá e te guarda, o Senhor cuida de você. O Senhor é o seu esposo. Lá em Isaías, conta que Isaías 54:5 fala que Deus é o seu esposo. Quando você está se sentindo sozinho, abandonado, você fala: mas meu marido não faz aquilo que eu espero que ele faça, mas meu marido isso, meu marido aquilo. Nesse momento você tem Deus como seu esposo, cuidando dos detalhes, cuidando da sua vida, porque Ele não permitiu que aquele homem casasse com Sarai. Ele foi lá e cuidou dela. Ele foi lá e protegeu ela, mesmo que Abrão naquele momento não protegeu. Então sinta-se protegida e guardada pelo Senhor. Saiba que Deus vê tudo, e Ele te guarda, e Ele te protege, e Ele se torna seu esposo. No momento que seu marido não consegue ainda ser seu esposo, enquanto o Senhor está gerando seu esposo amado e abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, você está ali orando, intercedendo para que o Senhor mova dentro do coração dele. Enquanto Deus não muda ele, Deus muda você. Amém? Então aqui, voltando, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Uma coisa que eu peço para vocês é que vocês fiquem atentos a tudo que o Espírito Santo estiver falando na sua mente, no seu coração. E não se deixa levar por qualquer vento de doutrinas, assim, qualquer distrações que aparece no meio do seu caminho. Porque no meio do caminho vai aparecer vários ventos, vários sopros. Você precisa discernir se o sopro é do Espírito ou se o sopro é um vento de doutrina falsa.
Porque lá, em 2 Timóteo 4, 3, 8, fala que vai acontecer muito engano, vai vir muitos ventos de doutrinas erradas para que você vá para o caminho errado que o Senhor falou para você ir por aqui, e vai aparecer um vento contrário, fazendo você ir para o outro caminho. Em João 3, 8 fala do vento do Espírito, que os homens que caminham pelo Espírito Santo, eles não sabem para onde vai, assim. Eles estão sendo assim, o tempo todo guiados pelo Espírito Santo. Às vezes ele está ali, olhando para frente, e Deus fala assim, ó, vira para cá, ele vira para lá, ele vira. Então aqui, Abraão, ele chegou nesse lugar e ele foi distraído por essa situação, pela fome. Então, às vezes, existirá coisas que vai te distrair do propósito. E naquele momento, a fome foi o vento que distraiu Abraão. Foi o vento que fez ele ir para o mau caminho. E ele caiu num ambiente onde ele ficou com medo. E esse medo levou ele para a omissão. Levou ele a tomar decisões erradas. E muitas vezes, quando a gente age pela fome, a gente toma decisões erradas. Vai no mercado com fome para você ver o que você não compra. Você compra o que não era para você comprar. Você toma decisões que não era para você tomar. Então a fome, às vezes as distrações, os ventos errados e contrários fazem a gente tomar decisões erradas e contrárias. Então Abraão, nesse momento, ele foi levado para um outro vento, o vento da fome, que levou ele a se distrair e agir por coisas que o Senhor não queria que ele agisse. Então tome cuidado com a negligência, homens. Não sejam omissos, sejam cuidadosos com a sua esposa, com o seu lar, e cumpra aquilo que o Senhor espera que você cumpra com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Aí, depois dessas coisas, agora a gente vai para o capítulo 15 mesmo. Eu tinha acelerado. Fala que depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão. Depois dessas coisas que ele cometeu aqui de errado, foi onde que eu já li, né? Falei para ele crer. Não é o capítulo 15, é o capítulo 16, que fala da promessa se cumprindo. Onde que, capítulo 16, no versículo 1, fala: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Aqui é com vocês, mulherada. Primeiro foi Abraão que, por causa da sua omissão e do seu medo, foi e entregou sua mulher por água. Mas Deus protegeu. Aqui dessa vez foi Sarai, que por incredulidade foi lá e entregou o marido para a egípcia. Ele entregou ela para o faraó por omissão e negligência, e ela também, por incredulidade, entregou a esposa, o esposo, para a egípcia. Às vezes, mulheres, só falta de sabedoria, de discernimento, de saber girar as chaves certas no seu marido, entrega os olhos dele para a egípcia. Entrega os ouvidos dele para outra. Às vezes, seu marido querendo ouvir tanto outra, está querendo olhar tanto para outra, porque ele não aguenta ver e nem olhar você. Por causa do jeito que você lida com as situações. Por causa que você não tem sabedoria e discernimento para conduzir o seu lar. E aí você não tem autoridade para que esse marido queira te ouvir. Ele fala assim: esse seu comportamento não traz autoridade para que faça eu querer te ouvir. E por isso meus olhos olham para outro campo. Por isso meus ouvidos dão mais atenção para outra coisa. Então é necessário que você cuide dos olhos, dos ouvidos do seu marido e não fique entregando ele para a egípcia. Não fique entregando ele por causa da sua incredulidade de achar que Deus não vai fazer o que ele tem que fazer do seu marido. Porque Deus falou, Deus fez uma promessa. E ela colaborou para que o marido descumprisse e fosse incrédulo. Primeiro ele creu. E a esposa colaborou para que o marido fosse incrédulo. Algo que ele tinha sido crente e justificado. Ali atrás
ele creu e por isso foi acreditado como justiça. Logo à frente, no meio do caminho, o erro da esposa fez ele se tornar um incrédulo. A promessa que o Senhor deu para ele e fez ele pecar e ter um filho antes da hora. Mas o Senhor tinha falado: eu vou dar um filho para você. Eu vou te fazer uma nova descendência, uma nova geração. Então, no meio do percurso, no meio do caminho, nós somos levados a ter vários erros. Erros de negligência, erros de omissão, erros de mentiras, erros de confusão, de distrações, erro por causa da fome, erro por causa do egoísmo, erro por causa do vitimismo. E a gente vai se distraindo com esses outros ventos e acaba saindo do cumprimento daquilo que o Senhor chamou. O cumprimento da promessa do Senhor de ser uma bênção. Aí a gente começa a ficar atrapalhado e paralisado no meio do caminho. E aqui foi, né? E às vezes a gente faz um erro que ele vai ter uma consequência para o resto da vida. Que no caso, esse erro que Sara fez, Abraão fazer, é um erro que nós pagamos até hoje. Então não pense que você pode continuar errando sempre as mesmas coisas e que a consequência ela não vai continuar te perseguindo pro resto da vida. Então é melhor a gente fazer um esforço para ser uma bênção, um esforço para obedecer, um esforço para ouvir, um esforço para que a gente não receba maldição e consequências pro resto da nossa vida, porque a gente no meio do caminho a gente prefere permanecer como o erro que o Senhor já falou para a gente não errar, porque a graça dele nos fortalece e nos ajuda a não errar. Mas nesse processo, Deus ainda estava com ele. Mesmo que eles estavam errando, Deus estava ali ainda, falando: eu fiz uma aliança com você, eu te chamei. Nesse processo de você estava ainda sem entendimento, não estava com maturidade, mas todos os erros serviram para te amadurecer, mas para que você não continue neles mais. Enquanto você está no processo de aprendizado, tudo bem errar, mas depois que aprendeu, depois que entendeu, continuar com esse mesmo erro, com esse mesmo comportamento, não é o que o Senhor deseja para a sua vida. Entende? Aqui o Senhor falou algo para mim que, no meio de muitas dores, de muitos problemas, de muitas situações, o Senhor cria intercessores, né? Às vezes vem dores para que nasça curadores, não alimentador de dores. Então, às vezes, uma situação que está acontecendo é que o Senhor está esperando você curar aquilo ali, você ser o principal remidor daquilo ali. Um dia eu vi uma foto na internet que mostra várias cicatrizes abertas, né? Uma pessoa sangrando. Aí estava o tema em cima: o tempo cura. Aí depois mostra uma pessoa indo com uma agulha na mão e uma linha, e ela foi lá e costurou tudo. Falou: não foi o tempo que curou, foi eu que curei. Então aquilo que está sangrando, se você não tomou esforço para curar, vai continuar sangrando, vai continuar aberto, porque o tempo não cura nada. Ele simplesmente piora tudo. E aquilo que você não se esforçou para costurar e para curar, por onde você caminhar, você vai sangrar. E o perigo é sangrar em quem nem está te ferindo. Sangrar em quem nem tem culpa disso. Então, pega uma agulha essa noite e costura toda a abertura de sangramento que está acontecendo aí, em nome de Jesus. Uma coisa que o Senhor falou no meu coração é que Sara e Abraão, apesar de errar pelo caminho, eles eram muito unidos. Até para errar. Na hora que era para mentir, ele falou: mente lá, pode ser minha irmã. Ela foi parceira dele, falou: eu estou junto com você, eu vou te ajudar. E depois, na hora que Abraão pediu para Sara, Sara obedeceu. E ela foi leal a ele. E depois que Sara pediu para Abraão errar, ele foi lá e errou também, porque ele também foi leal ao que era vítima. Porque eles eram muito unidos. Então eles foram unidos até para errar. Foram unidos para fazer o que é certo, foram unidos para fazer o que é errado. Sara ela podia ter se vingado. Sara ela podia ter ficado assim para Abraão: você me largou, olha o seu comportamento comigo. Você quis que eu fosse sua irmã e aquele homem quase casou comigo, e quase aconteceu isso, e quase aconteceu aquilo por sua culpa, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. E depois lá na frente da história, se você seguir a história, ela vai lá e mente de novo, que é a irmã de novo dele, depois de ter errado. Infelizmente ela erra de novo, falando, por causa do medo dele. Então muitas coisas exigem de nós renúncias.
Às vezes a gente não faz nada porque a gente tem preguiça. A gente se omite naquilo que é pra gente fazer. Naquilo que eu tenho que fazer como esposo, naquilo que o marido tem que fazer como marido, naquilo que tem que fazer como filho, naquilo que tem que fazer como amigo, naquilo que tem que ser feito como alguém que trabalha, no emprego. A gente entra num lugar de preguiça. Omissão e preguiça são vários pecados. Então vai aqui, eu anotei aqui, se você quiser anotar aí, depois você lê lá na sua casa. Tudo sobre preguiça. Provérbios 21, 25 fala. Provérbios 6, do 6 ao 11 fala de preguiça. Provérbios, capítulo 12, do versículo 24 ao 27 fala de preguiça. Provérbios 13 ao 4, Provérbios 15 ao 19, Provérbios 19, 24, Provérbios 20 e o versículo 4, Provérbios 22, 13. Abre aí para mim o Provérbios 22, 13. Aí, vocês fizeram minha cola aqui, para poder observar o tanto de coisa que fala na Bíblia sobre preguiça. E preguiça não é só preguiça de você querer ficar ali descansando o tempo todo, de não fazer nada. A preguiça envolve algo que você tinha que ter sido intencional e você não vai, porque você tem preguiça de fazer. Você não tem vontade de ser intencional com aquilo que precisa ser intencional. Naquele cuidado que você precisa ter, naquela atenção que você precisa ter, certos comportamentos que precisa mudar dentro de casa, junto com os filhos com os pais com os filhos, o marido com a esposa. Provérbios 22, 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. É assim que o preguiçoso age. Ele tem medo dos leões. E ele fala: se eu sair, ele vai me matar. Se eu fazer isso, ele vai matar. Então, todos os leões que você não está matando na sua vida por preguiça, eles vão realmente te matar. Porque uma hora você vai precisar sair para fora. Tu vai? Vai conseguir ficar guardado, escondido o tempo todo, com preguiça, de fazer aquilo que precisa ser feito, de matar o leão que você precisa matar? A Bíblia fala: basta cada dia o seu mal. Então, mata o leão de hoje, mata o leão de amanhã. Porque se você não matar, esses leões vão se juntar e vão vir tudo contra você. Por causa da preguiça, de ser intencional naquilo que precisa ser intencional. E ser intencional é cansativo. Ser intencional como esposa é muito cansativo. Ser intencional como marido é cansativo. Por isso que é gostoso a omissão. Por isso que o lugar de conforto é melhor. Eu ouvi dizer que o conforto é o balanço que Satanás, sabe? O lugar de conforto, o lugar de omissão, o lugar que está gostoso, está tranquilo, é um berço que o Satanás nos balança. Então a preguiça nos leva a querer ficar nesse lugar confortável e não querer lutar pela causa, e não querer se posicionar para que algo aconteça, para que a cura, a restauração, seja o que for precisa acontecer na sua vida, aconteça. É muito mais fácil eu dormir e deixar minha casa uma zona. Um dia ela vai ser limpa. Um dia alguém vai limpar. Ou você vai ter dinheiro, você vai contratar uma empregada, ela vai limpar para você. Mas chega uma hora que é você que tem que fazer. Entendeu? Chega uma hora que aquela faxina precisa ser feita. E é você. Então, assim, existe faxina na nossa vida que a gente não quer fazer, porque existe esforço. Existe a faxina no emocional da sua família, que é preciso ser feito, que você não faz, porque exige esforço, exige coragem, exige dedicação, exige mais de você, exige renúncia, exige morte. Ser uma esposa mais doce, às vezes você quer ser um monstro, exige você pegar o seu eu para você ser mais dócil. Ser um marido mais querido exige renúncia, exige morrer. Ser um filho mais atencioso e obediente exige renúncia, exige morte. Não, exige renúncia em tudo. Nada vai acontecer naturalmente. Seja intencional. Não adianta achar que você vai fazer as coisas de qualquer jeito dentro do seu lar, na sua casa, e que as coisas vão acontecer naturalmente. Abraão e Sara fizeram em tudo, um ajudar o outro a fazer o que tinha que ser feito. Entende? Então, assim, no meio do percurso,
precipitadamente. Para, pensa, escuta mais, ouve mais. Segura a boca, segura a língua. Ouve mais o que seu marido está falando, ouve mais o que sua esposa está falando, ouve mais o que seu filho está falando, ouve mais o que seus pais estão falando. Analisa antes de tomar sua decisão precipitadamente. Abraão aqui ele tomou um monte de decisão precipitada, na incredulidade, a mulher também. Então muitas vezes nós somos tomados pela precipitação, nós somos tomados pela incredulidade, nós agimos de forma ansiosa, nós não esperamos o tempo de Deus, não esperamos o tempo da promessa dele se cumprir. Aquilo que ele falou, olha, eu vou fazer assim, 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 a gente vai lá e faz primeiro, não espera. Ou quando ele fala, agora é a hora, a gente também não tem coragem para agir, porque a omissão nos impede de agir, a preguiça nos impede de agir. Entende? Existe uma aliança que o Senhor fez com Abraão depois de todas essas coisas. Aqui no capítulo 17, fala: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Por que o Senhor falou para ele: ande segundo a minha vontade e seja íntegro? Por causa de todas essas faltas de integridade que ele cometeu lá atrás. Todos esses erros foi porque ele caminhava já acostumado a viver sem caráter, né? Há uma falta de integridade. Aí o Senhor falou: olha, você já aprendeu o erro? Você viu onde você foi parar com esse erro aqui? Você viu a cilada que você parou com esse outro erro aqui? Então agora você aprende com esse erro e seja íntegro, seja íntegra. E aí ele fala: ande segundo a minha vontade, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha como o Senhor nunca desiste. Mesmo você errando, mesmo você tropeçando, mesmo você fazendo as piores coisas, você vai burrado na sua vida no meio do caminho. Ele ainda está ali falando: eu quero fazer uma aliança com você, eu quero ter uma aliança com você, eu te chamei pelo nome. Lembra da promessa que eu fiz para você há um tempo atrás? Lembra dos planos, dos sonhos que a gente tinha feito lá atrás? Continua nesse caminho. Caiu, levanta e anda. Eu te perdoo dessa falta de integridade, eu te perdoo dessa falta de caráter, eu te perdoo dessa falta de temor, eu te perdoo dessa omissão, eu te perdoo pela preguiça. Mas, por favor, ande, seja íntegro e seja íntegra comigo. Vamos viver agora novamente a aliança que eu tenho com você, aquela que eu falei lá atrás, eu tenho uma aliança contigo. Aqui, eu quero te revelar o chamado que o Senhor tem na sua vida. Ele diz assim, no versículo 3, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança. Está entendendo? O Senhor está falando com você. Da minha parte, esta é a minha aliança. Com você, você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Ele falou: da minha parte. Olha da parte do Senhor que Ele tem para a sua vida. Aí depois Ele fala agora assim: da sua parte. Aí Deus fala para ele assim: da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança. Sabe qual que é o seu chamado? Guarde a aliança que o Senhor fez com você. Esse é o teu chamado. Porque aquele que aprendeu com os seus e começa a guardar a aliança com o Senhor, vai entender com a intimidade da aliança, com a lealdade da aliança, com a fidelidade da aliança que tem com Deus,
quais serão os próximos passos, porque Ele sempre vai estar se revelando com você, sempre vai estar se revelando a você através do relacionamento, porque o Senhor começa a contar segredos dos seus amigos, porque Abraão se tornou Abraão, ele se tornou pai de nações, pai de multidões, porque o Senhor trabalhou com ele, amadureceu ele aprendeu com os erros, e ele se tornou o pai da fé. E depois, logo à frente, ele mudou o nome de Sarai para Sara, também para mãe de nações. Porque ele continuou: eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança contigo. Guarde a aliança que eu tenho contigo. Quando o Senhor chamou a gente, Ele deu um sonho para Agir. Agir é a esposa do amigo. Aí ela falou assim: Fer, eu vi esse sonho, você chegando com a Raquel em casa. E eu vi você dando um presente para ela, você dando uma aliança. E ela ficava toda feliz que você colocava a aliança no dedo dela. E nesse tempo, foi o tempo que o Senhor estava chamando a gente para começar essa obra que a gente está vivendo aqui hoje. Aí o Senhor começou a falar para mim: eu tenho uma aliança com você. E eu comecei a falar assim: meu Deus, você tem uma aliança comigo. Porque Ele fez a cena, né, da minha filha comigo. Tipo assim, eu entregando uma aliança para ela. Então Ele falou assim: é como se eu fosse, né, você, o pai, entregando a aliança para o filho. Eu tenho uma aliança com você, meu filho. Eu tenho uma aliança com você, minha filha. Guarde a aliança que nós temos. E aí eu falei: eu vou guardar. Eu vou guardar. Independente do que eu viver no meio do caminho, eu tenho uma aliança com você, meu pai. Eu tenho uma aliança com meu pai. O que eu preciso fazer para renunciar, para justificar, para mim ver a restauração acontecer? O que é o próximo passo? O que eu estou fazendo de errado, pai? Eu quero guardar a aliança, eu quero proteger essa aliança, eu quero proteger o propósito. E nós sejamos homens e mulheres que aprendem a guardar a aliança com o pai, a guardar a aliança um com o outro, a guardar a aliança entre amigos, irmãos, sermos leais, fiéis verdadeiramente, aprender a guardar com o outro, porque esse é o pai. Ele fala: da minha parte, eu sou fiel, mesmo que você seja infiel, eu continuo aqui, correndo atrás de você, eu não desisto de você, querendo você. Mas por favor, da sua parte, guarde a aliança comigo. Eu te chamei, de você eu vou fazer grandes nações, de você, eu vou abençoar você, eu vou abençoar os filhos dos seus filhos, eu vou abençoar você, eu vou abençoar as pessoas ao seu redor só por causa de você. Porque você tem uma aliança comigo. A aliança Ele não faz com qualquer um. Você casa com qualquer um na rua? Você pegaria qualquer um na rua e falar: vou casar? Você, mulher, você casaria com qualquer um que se encontrasse na rua e falar: vou casar? Você faria aliança com qualquer um? Então, quando Ele faz uma aliança, Ele sabia com quem Ele estava voltando. Porque Deus chamar uma coisa, mas Deus fazer uma aliança com você é outra. Deus poder contar com você é outra. Falar: eu posso ter uma aliança com você. Porque independente do processo, independente do que você passa, eu sei que você vai aprender com Ele, você vai amadurecer, vai viver os planos, os projetos que eu falei com você desde lá de trás. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. E o Senhor diz assim: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, do versículo 11 fala isso. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que o Senhor confiou a você. Guarda o que o Senhor fez com você, para que você chegue na eternidade. E Ele fala assim: vem, vamos para o banquete, vamos para a festa de casamento, porque nós vamos realmente casar e cumprir verdadeiramente a nossa aliança um com o outro em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a lembrar de cada erro que você cometeu até aqui. E comece a perceber o Senhor ainda assim falando: eu tenho uma aliança com você. Eu te chamei pelo nome. Se você se arrepender de cada erro e amadurecer com Ele, permitir que eu mova a fé dentro do seu coração, de ti farei uma grande nação. Eu abençoarei você.
você e abençoarei aqueles que estiveram ao seu redor. E todos esses erros que você cometeu no meio do caminho, eu estou aqui para curar, eu estou aqui para sarar e te ensinar a tomar as decisões corretas. E te ensinar a cumprir as minhas ordens, como eu falei desde o princípio. Se você é uma pessoa que quebrou a aliança com o Senhor e você quer dizer para Ele, Pai, eu quero de novo restaurar a aliança contigo, você pode sair do seu lugar. Se você é alguém que nunca teve uma aliança com esse Senhor e diz, é comigo que o Senhor falou, eu quero ter uma aliança com Ele. Se você realmente quer somente confirmar a sua aliança com Ele, dizer, Pai, eu tenho uma aliança contigo, eu sei o que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para guardar a aliança. Você pode ficar
Senhor.